Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E você sabe que esses nossos programas você pode acompanhar no rádio, no YouTube, você pode acompanhar na internet. Você tem vários caminhos. É só escrever Rede Assim, youtube.com/Rede Assim. Entra no Google Play, Rede Assim, redeasim.com. Você acompanha a gente em todos os canais possíveis. E hoje eu estou falando aqui com o Fabrício Vitorelli, que é um especialista em projetos e que tem uma empresa, uma consultoria chamada VF Consultoria, que iniciou com seu pai, né, Fabrício? Isso. Empresa familiar, meu amigo, vou te falar. É legal você ser alguém de projeto e de empresa familiar, porque normalmente são as que dão mais trabalho pra gente tocar projetos, não é? Então a nossa empresa é familiar, né? Uns quase 14 anos atrás, meu pai iniciou ela com a demanda de um cliente, né? Da necessidade. E aí ela foi evoluindo. Na época eu trabalhava numa multinacional de eletrônicos aqui em Taubaté. E como a nossa empresa, graças a Deus, também começou a crescer, aí meu irmão saiu primeiro, depois eu e minha mãe sempre esteve junto com ele. Hoje, nos últimos 5 anos, a gente já tem mais 2 funcionários, 4 consultores e estamos no crescimento. Fabrício, me conta uma coisa, por que é tão difícil ter uma gestão profissional numa empresa que começou familiar, uma gestão que realmente leva os projetos a sério? O que dificulta? Empresa familiar, às vezes é difícil falar, porque assim, às vezes... Não é de vocês que são especialistas, né? Digo as que vocês vão lá enfrentar, né? E atuar. Como são 4 donos, às vezes no momento de tomar alguma decisão é difícil, né? Então você depende não só de você ou de mais uma pessoa. No nosso caso são 4, né? Legal. E dentro das empresas, nossos clientes, a gente atua mais com cada um separando a sua função, né? Então eu cuido mais da parte administrativa, ajudo no comercial e também no técnico. Meu pai é totalmente voltado ao técnico. E essa que é a dificuldade. Separar e delegar as atividades, principalmente quando meu pai começou e hoje, antes ele fazia de tudo um pouco e hoje ele faz mais o foco que dá rendimento para ele e para a empresa. Né? Ó, tá aí 2 dicas importantes que o Fabrício está trazendo pra gente. Primeiro, a divisão mesmo, de clareza de o que cada um faz. Senão tem a velha história do cão que tem 2 donos, né? Ou morre gordo ou morre de fome. Ou todo mundo fica dando comida e ele fica gordo, então ele... E aí, outra questão é a gente delegar e realmente deixar as pessoas assumirem os riscos, os ganhos e as perdas, né? Porque às vezes o dono ele fala, fica com você, mas ele fica o tempo todo fazendo dele e ainda controlando a pessoa e a pessoa não ganha autonomia, né? É igual hoje, a gente tem um funcionário, já está 1 ano e meio, né? Um deles, né? Então, quanto mais autonomia se der para esse funcionário, primeiro você tem que treinar, evoluir a pessoa, desenvolver. Então, depois disso, ele vai começar a agregar e tirar algumas atividades daquela sua rotina. E com isso, você consegue dedicar a outras e dar mais foco e energia, né? Gastar energia com atividade mais voltada ao que você trabalha, né? E a sua paixão por gestão de projetos nasceu como? Quando eu trabalhei nessa multinacional, foram 2, né? Uma em Caçapava e uma aqui em Taubaté. No total foram 6 anos. Então, na segunda, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com isso. Eu nem sabia que eu ia trabalhar isso com a minha vida que está hoje. E, em paralelo, meu pai começou, junto com a minha mãe, meu irmão saiu da empresa que ele estava. E hoje a gente se dá muito bem. Tem algumas brigas, é normal, então faz parte. Show. Vamos falar um pouquinho sobre alguns casos em clientes, né? Coisas que aconteceram ao longo desses 14 anos de história da empresa, mais outros tantos que você teve aí experiência na parte de projetos. Conta alguns casos de sucesso aí com clientes. Legal, a gente tem um cliente no Rio de Janeiro, interior, em Duque de Caxias, que lá a gente já está há 3 anos lá. E no início você vê assim, a evolução visual. Né? Um exemplo simples, demarcação para separar as pessoas da empilhadeira, para não causar acidente de trabalho. Antes não tinha, guarda-corpo, que é a grade, né? A empresa era muito escura, estava muito embolado o processo, então você começa aos pouquinhos, porque é um trabalho de médio a longo prazo, não é varinha mágica que vai bater ali e resolver. É difícil o trabalho, principalmente no início, tem que envolver as pessoas, fazer as pessoas acreditar. Então, muitos exemplos assim, simples, que tornam realidade e depois você vê a evolução. E os grandes desafios para trabalhar nesse ramo? Então, às vezes, algumas pessoas, sempre as pessoas, a gente fala que as pessoas variam os processos. Então, tem pessoas que você tem que trabalhar mais elas e as outras não. Umas vão sozinho no processo, outras não. Então, tem todo esse trabalho de liderança, né? Então, você tem que ajudar. E tudo que a gente faz é com ganho financeiro. Tem empresas que investem de 30 a 60 mil no ano para ter retorno acima de 500 mil. Uau, Então, que ROI gigante! é assim mesmo.
E a gente sempre atua na parte de processo. Um exemplo, a gente ajuda muito a melhorar a eficiência de um equipamento. Então ele é dividido, a gente chama de OE, é um assunto mais técnico, e ele é dividido em três vértices: a disponibilidade, a eficiência e a qualidade da máquina. Então, normalmente, a eficiência da máquina não está tão adequada quanto deveria. E é o que eu falei no primeiro bloco. Você tem que ter o passo a passo, fazer a medição, analisar e usar a estatística e também a parte de ferramentas gerenciais para chegar nesse fim. É o poder que o Seis Sigma tem, né? A gente sai do achismo para começar a ter dados e informações concretas para trabalhar. Isso, eu falo muito assim, às vezes tem muitos empresários que vai muito no achismo. Ah, meu negócio diminuiu 20%, mas às vezes ele não sabe se é 10 ou é 30. Então, se você pega os dados e analisa, faz um trabalho gerencial também, você consegue dedicar mais tempo para isso e ter e bem na causa raiz, tem que atingir a causa raiz. Tem várias ferramentas que é ensinado durante todo esse processo. Trabalhando com o que você trabalha, né, e enfrentando esses desafios todos, qual você sente que é o seu propósito, Fabrício? Nas pessoas, a gente vê a evolução das pessoas. Tem muita gente que fala reciclar, a gente gosta de falar desenvolver. Que minha mãe fala muito isso, ela é pedagoga, então assim, reciclar, a gente recicla lixo, treinar é bicho e a gente desenvolve as pessoas. Maravilha. Desenvolver. Tirar o que envolve aquilo que está limitando os potenciais e permitir que a pessoa aflore. A gente vai entender ainda mais como esse desenvolvimento é feito e o que a sua empresa, você que está ouvindo a gente, pode fazer para desenvolver melhor através de projetos e processos na volta do nosso programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.